advogado. Então, o Estado de Direito é que sofre com uma ação desta natureza. A fala do ministro Lewandowski me inspirou a fazer o texto. São 5 páginas, mas são 5 páginas que é da nossa democracia. Então, assistam até o final, compartilhem, porque a nossa democracia é isso, é participação. O resgate da democracia. O impeachment de Dilma e a prisão de Lula, com apoio de parte da grande mídia que criminalizou o partido político que governou especialmente para os pobres, o PT, incomodando a elite brasileira que não quer o povo no orçamento ou empregada doméstica viajando de avião para a Disney. O impeachment representa o início da quebra democrática que a partir daí se consolidou com a eleição de Bolsonaro com 57 milhões de votos. Nesse íntere, houve a posse do presidente Temer, que também estruturou reformas, iniciou reformas que levariam a essa quebra democrática, mas principalmente a quebra dos princípios constitucionais ali estabelecidos. Com o impeachment de Dilma, se deu inicialmente com o impeachment de Dilma sem crime de responsabilidade. Afastaram Dilma sem crime de responsabilidade, prenderam Lula sem provas, destruíram princípios como o devido processo legal, a presunção de inocência e o trânsito em julgado. Afastaram uma presidente honrada e realizaram a prisão do maior presidente da história do Brasil. O que fariam com você se você se visse acusado e preso por algo que não fez, sem o restabelecimento do respeito ao devido processo legal? Felizmente, a parcialidade do ex-juiz Moro foi reconhecida pelo órgão máximo do Poder Judiciário, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Felizmente também o próprio STF voltou a considerar o devido processo legal, restabelecendo o princípio de direito constitucional do trânsito em julgado, pelo qual ninguém pode ser considerado culpado antes de decisão transitada em julgado, ou seja, decisão que não caiba mais recurso, nem o presidente, nem o cidadão, nem qualquer cidadão. Importante frisar que no caso de Lula, além de não ter transitado em julgado, não há provas na sentença de Moro. Fatos indeterminados não fundamentam nenhuma prisão em nenhum artigo do direito penal pátrio. Porém, para a prisão, caso houvesse alguma prova concreta, havia uma relativização do trânsito em julgado, feita lamentavelmente pelo STF, que permitiu a prisão em segunda instância, o que na prática era o fim do princípio da presunção da inocência, o que era evidentemente inconstitucional. A Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, ABJD, e o grupo Prerrogativas foram dos primeiros grupos juristas, além da própria defesa de Lula, que tiveram coragem de denunciar a Lava Jato. Ficar contra Moro naquele momento, onde a opinião pública considerava Moro um herói. Era como ser conivente com a alegada corrupção, com a alegada suposta corrupção, dada a criminalização da política pela grande mídia e a supervalorização feita da referida força-tarefa pelos meios de comunicação, que não perceberam o perigo para a democracia, que estavam concordando de se inverter o devido processo legal, transformando a presunção de inocência em presunção de culpa e colocar a força-tarefa acima da Constituição. A Constituição é o poder máximo de um país, de um povo, de uma nação. Nenhum órgão, entidade, instituição pode estar acima da Constituição. Todos têm que obedecer à Constituição, inclusive o presidente, do presidente ao cidadão. Somente após a divulgação da Vaza Jato, a sociedade começou a perceber os argumentos da defesa de Lula e dos juristas contrários aos arbítrios do juiz Moro e procuradores. Até o STF tardiamente se manifestou favorável à defesa de Lula, acerca da parcialidade e da incompetência sempre alegada
pelos defensores nos recursos ao STF. Finalmente, o STF anulou a condenação de Lula, sentenciada por Moro, considerando-o tanto incompetente quanto parcial para julgar os casos do ex-presidente. E também, tardiamente, mas para o bem do direito, o STF restabeleceu, por votação apertada, 6-5, o trânsito em julgado, direito constitucional de todo cidadão a não ser considerado culpado antes de esgotada todas as possibilidades possíveis no direito brasileiro de se provar o contrário. O fato de obedecer um princípio protetivo do cidadão contra o arbítrio do Estado não impede que este próprio Estado prenda. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Tem a terceira maior população carcerária do planeta, tendo triplicado o número de presos nos últimos 20 anos. Muitos inocentes podem estar presos antes mesmo do trânsito em julgado. Visto que há exceção à regra do trânsito em julgado, a prisão preventiva é permitida e aplicada por juízes em qualquer fase do inquérito, ainda nem há processo, em tese, para proteger, em qualquer fase do inquérito, em tese, para proteger o andamento da investigação nos crimes dolosos com penas maiores de 4 anos, ou em caso de o acusado ser reincidente em outro crime doloso já transitado em julgado, ou ainda, se a acusação for por crime de violência doméstica contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes, pessoas doentes ou com deficiência. O argumento dos que defendem o fim do trânsito em julgado é para acabar com impunidade ou impossibilidade de prisão, mas não se justifica, porque as prisões sem o trânsito em julgado são possíveis e já acontecem no Brasil desde que justificada pelo prescrito em lei. Discutir o trânsito em julgado vai além de poder prender e entupir ainda mais as prisões de um sistema penal seletivo, que prefere a população preta, pobre das periferias ou de baixa escolaridade. O direito penal é estigmatizante, decreta um rótulo que dificulta a reinserção social. Por isso, a pressa em condenar pode levar ao erro e injustiças. Nosso sistema penal e no mundo é falido, não previne o crime nem recupera o preso. Por não evitar a criminalidade no Brasil, são cerca de 800 mil pessoas presas, gerando custo elevado para os contribuintes. E para os que defendem a pena de morte, é importante lembrar que nos Estados Unidos existe a pena capital e é a primeira população carcerária do mundo, não impedindo a prática de crimes. Trata-se de destruir uma garantia constitucional. A alteração atenta contra a democracia, o Estado de Direito e direitos humanos fundamentais reconhecidos no direito internacional. Importante lembrar que em pesquisa da Conjur, abre aspas, o índice de aproveitamento do recurso criminal no Superior Tribunal de Justiça, STJ, entre janeiro de 2009 e agosto de 2016, com decisões favoráveis aos réus, foram de 10%. E se considerarmos redução de pena, alteração de regime prisional, substituição de pena de prisão por restrição de direitos, esse índice sobe para 14,1%, fecha aspas. A obediência à presunção de inocência é direito fundamental protetivo para evitar a prisão de inocentes ou prisões desnecessárias quando cabe penas substitutivas de prisão por restrição de direitos. Nos países onde há pena de morte, para evitar mortes de inocentes. O afastamento de Dilma, a prisão ilegal por 580 dias de Lula, que era líder nas pesquisas de 2018, destruiu em parte não apenas este princípio, mas também a verde democracia que tínhamos. Não foi dada a Dilma um devido processo legal, nem a Lula. A regra democrática esculpida em 1988 foi gravemente violada. A intolerância e a quebra das regras constitucionais pré-estabelecidas ajudou a colocar um extremista no poder, que atenta contra o Estado de Direito em um crime continuado por fatos, atos e falas.
em um constante ânimos de violência e intolerância contra a democracia e contra o próprio povo brasileiro. Se tivemos grave violação das regras democráticas nos exemplos dados de Dilma e Lula, aquela afastada da presidência da República sem crimes de responsabilidade e este preso por 580 dias sem provas por suposta prática de crime comum e ainda retirado da disputa eleitoral à presidência, que certamente venceria em 2018, ao contrário disso, com Bolsonaro há uma grave complacência dos órgãos de controle e tolerância da sociedade diante da reiterada prática tanto de crimes de responsabilidades, descritos em mais de uma centena de impeachments, quanto de 9 crimes comuns apontados pela CPI, sem que seja responsabilizado, inclusive consta indiciamento em crime contra a humanidade. Estes são os maiores exemplos de como faz-se necessário proteger a Constituição Federal e seus princípios. Ela está sendo atacada. E neste princípio específico, o devido processo legal, podemos notar que os presidentes Dilma e Lula representam cada cidadão e, sendo pessoas importantes, não foram respeitados. Imagina se respeitarão um cidadão comum. O bolsonarismo pode ser definido como o maior retrocesso civilizatório mundial já visto, com destruição intencional de políticas sociais, como a reforma da Previdência em 2019, ambientais com políticas públicas de destruição institucional dos biomas essenciais à vida da humanidade, políticas públicas, entre aspas. Ataque à ciência, à educação, à saúde do próprio povo, como constatado no relatório final da CPI da Covid-19, ataques à democracia, ataques antidemocráticos ao Estado de Direito, como no último dia 7 de setembro de 2021. Ataques às autoridades do STF, Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário, que exerce precipuamente o dever de proteger a Constituição Federal. Ataques ao Tribunal Superior Eleitoral, que guarda a democracia pelo voto. Ataques a instituição como a OAB, quando, por exemplo, disse de forma desrespeitosa saber onde o pai do presidente da OAB, desaparecido na ditadura militar, saberia onde encontrá-lo. Ataques à imprensa, divulgação de fake news e de conteúdo de desinformação com potencial de atentar contra a ordem democrática. Por exemplo, quando, sem provas, põe em xeque a segurança das urnas. Ou contra a saúde, quando publica fake news sobre vacina, associando-a a HIV. Ataques contra os poderes constitucionais constituídos, quando ataca governadores de estados. E tudo mais já relatado nos pedidos de impeachment e nos inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal. Por isso, a eleição de Lula e de um Congresso afinado com o interesse do povo é algo significativo e necessário para o restabelecimento da democracia. Esse retorno à democracia passa também por um pedido de desculpas do povo brasileiro à ex-presidente Dilma, afastada sem crime de responsabilidade para ficar no lugar seu vice-presidente Michel Temer, que congelou por 20 anos, 2017 até 2036, os direitos à saúde e à educação. Aprovou a reforma trabalhista em 2017, violando o princípio constitucional pelo qual o trabalhador não poderia jamais ter sua condição social piorada. No entanto, a reforma trouxe inúmeras pioras acerca da relação de trabalho. Isto pode ser visto no aumento da informalidade e da precariedade pós-reforma trabalhista de Temer. Temer também queria aprovar a reforma da Previdência, com 49 anos de contribuição. Bom lembrar que Bolsonaro manteve grande parte das propostas de Temer na reforma da Previdência aprovada por Bolsonaro em 2019. A presidente Dilma, em seu discurso na ocasião do afastamento do impeachment, acertou as previsões de tudo o que fariam com o Brasil, o autoritarismo e ataques aos direitos sociais e à soberania, em um discurso patriótico e emocionante. Está disponível na internet.
Essa fala do ministro Lewandowski no vídeo que eu apresentei no início desta narrativa é significativa de que o arbítrio não pode ter assento no Estado de Direito. Mas foi o que aconteceu. A fala do eminente ministro me inspirou a escrever esse texto. Pessoas que acreditam nos direitos humanos, no Estado de Direito, na democracia, não podem se calar frente à injustiça e à barbárie que assola nosso país na figura do Bolsonaro, com milhões de pessoas passando fome e desempregadas. Outras cerca de 620 mil vidas vencidas pela Covid-19, pela omissão do governo em comprar vacina na hora certa e proteger a população com as medidas sanitárias adequadas. Espero que em 2022 possamos resgatar a nossa democracia, não apenas com a eleição de Lula, mas com a volta a um país solidário, fraterno, buscando a dignidade para todos, sem ódio, fome ou armas, mas com respeito à Constituição Federal e aos direitos humanos nela previstos. Erradicação da fome que voltou com Bolsonaro e Temer, pleno emprego, cultura, ciência, saúde e educação, preservação do meio ambiente e paz, para que possamos construir verdadeiramente uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo.